Ok, pessoal, veja, das últimas aulas nós vimos a questão de cultura popular e identidade social. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre desigualdade. E obviamente que quando a gente fala em desigualdade, a desigualdade ela está associada diretamente à questão do, das classes sociais. Só existe desigualdade porque, na verdade, existem classes sociais distintas. No nosso caso, a nossa reflexão parte desse princípio e vamos tentar entender como é que as classes sociais elas convergem para isso aí. Primeiro a gente vai entender a questão do Brasil, né? Nosso país é um país continental, todo mundo sabe. Temos aí aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 200 milhões de habitantes aproximadamente, né, conforme o último censo do IBGE, subtraindo a quantidade de gente que morreu com Covid-19. Temos 5 regiões, e nessas 5 regiões nós temos 26 estados e um Distrito Federal. E a nossa população, ela é, na verdade, o resultado de uma miscigenação que vem se consolidando há muitos séculos. Observe a imagem abaixo, né? Observem direitinho, veja o que é que você está vendo. Você conseguiria identificar cada região, conseguiria identificar o estado que você mora, os estados que aí estão? Sabe onde vai predominar determinadas etnias? A etnia indígena, a etnia negra, a etnia branca. Agora observe, nós agora fizemos a divisão. Veja que na região norte há a predominância do índio por conta da floresta amazônica e de muitas comunidades indígenas que estão espalhadas por aí. Não que não tenha em outros lugares, claro que tem. Em Alagoas a gente sabe que tem, em Pernambuco, na Bahia, no litoral de São Paulo, os caiçaras, ou seja, há presença do indígena em todo o país, mas o predomínio maior é na região amazônica, ou seja, na região norte. O predomínio, por exemplo, do negro é na região nordeste, mas isso não implica que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que está na região sudeste, ele tenha também a presença massiva dos negros na sua cultura, na sua comunidade. E daí nós vamos ver que o país nosso é um país heterogêneo, né? Não é um país homogêneo. Contudo, nós temos o quê? 500 anos aproximadamente de história que começa a ser traçada e formada a partir de relações humanas que se estabeleceram com a mercantilização, a expansão do capitalismo mercantil, num sistema chamado de plantation, né, que envolve a escravatura, a cana-de-açúcar e a divisão social entre o senhor e o escravo, e que vai, obviamente, engendrar as desigualdades sociais que vão se agravar até os dias atuais. De maneira oficial, qualquer livro de história e geografia que você abrir vai dizer que os povos que chegaram aqui foram os portugueses. Dizem até que descobriram, mas como é que se descobre um lugar onde já existem pessoas, onde já existem habitantes? No caso, eles invadiram o Brasil e aqui encontraram os indígenas, que tentaram escravizá-los, mas eles resistiram, inclusive com a própria morte, mas foram expulsos da região litorânea para o interior do país, e depois eles trouxeram os negros à força dos famosos navios negreiros, das famosas rotas de tráfico negreiro, por isso o nome tráfico, porque na verdade eles traficaram igual droga, né? Trouxeram sem autorização deles mesmos, né? E aí criaram uma condição subhumana, uma condição miserável para esses negros. Ora, vejam as imagens que aí se apresentam. Nós temos a imagem, né, do indígena, a cultura indígena, temos a imagem da cultura africana
aí no caso representado principalmente pela dança, né, a famosa capoeira. E nós temos também a dança especificamente branca, proveniente dos estados europeus, né? Ou seja, além de sermos heterogêneos, né, nós saberíamos identificar e diferenciar as expressões culturais pelas etnias. Daí, uma pergunta para vocês refletirem. O Brasil é um país multicultural, daí sua riqueza, daí sua heterogeneidade. Ora, mas vocês sabiam que roubaram nossas riquezas, como o ouro e o pau-brasil? Sabia que os portugueses, ao chegar, escravizaram indígenas e exterminaram grande parte deles? Impuseram o seu modelo cultural, inclusive a língua portuguesa, em detrimento do tupi, do guarani e de outras línguas que aqui existem. Trouxeram os africanos e os tornaram escravos para subsidiar as suas riquezas. Transformaram o escravo africano não somente em mercadoria, mas transformaram em coisa, em objeto. E até hoje o Brasil sofre amargamente as consequências desse processo de dominação. Vejam aí, vocês estão vendo aí o resultado, né, de nossa situação, né, a degradação ambiental, as nossas infraestruturas urbanas sem o mínimo de infraestrutura sanitária, pessoas nas calçadas, pessoas dormindo na rua, moradores de rua, gente construindo palafitas na beira dos rios para poder sobreviver. Então nós temos um país de exclusão social, e a exclusão social ela faz parte da base do capitalismo, que hoje não falamos mais em capitalismo mercantil, mas em capitalismo financeiro, que ainda é um dos mais selvagens e um dos mais violentos que existe, porque ele não investe em produção, mas investe em especulação, e os bancos são seus principais representantes no mundo da economia. Daí a exploração social econômica, que vai gerar a divisão social das classes, tendo em vista o lucro que eles querem, o lucro que eles almejam, o lucro que eles adquirem. E aí vejam essas imagens e pensem com vocês, o que é que essas imagens retratam para nós? Lembram dessa música dos Titãs? Homem primata, capitalismo selvagem. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu aprendi a vida é um jogo, cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender, a vida é cruel. Essa música dos Titãs, ela retrata de uma maneira bem objetiva a realidade em que se vive nos dias atuais, ainda mais complicado com o problema da pandemia. A pandemia ela veio tirar dos espaços de esconderijos uma realidade que muita gente não sabia. Milhões de irmãos nossos que vivem na miséria extrema, que vivem sem nenhuma condição de sobrevivência. E aí ele vai contar, eu me perdi na selva de pedra, eu me perdi, a selva de pedra é a selva dos grandes centros urbanos. E aí você pode enumerar todos os problemas que a música denuncia e responder, é possível superar esses problemas? De que maneira? Numa pesquisa aponta que 0,7% da população mundial detém 41% da riqueza. Ora, se 0,7% da população mundial detém 47% da riqueza, não sobra muita coisa para ninguém. Por isso que o pai explica para o filho, Você havia me perguntado em que lugar você nasceu. Então, na pirâmide social que aqui apresenta, talvez você fique mais ou menos aqui, abaixo da pirâmide.
né, uma situação ainda mais gritante, ainda pior do que se estivesse na própria pirâmide social. Que é aquilo que eu falei para vocês, a realidade, infelizmente, enfrentada por milhões e milhões de brasileiros. Mas o que é o capitalismo? Né, segundo Marcos e Terra, né, analisando todo o sistema, Marx vai dizer que capitalismo é um modo de produção que faz do homem uma mercadoria. Marcos e Terra diz que é um sistema socioeconômico que visa o lucro através da exploração do homem pelo próprio homem. Você concorda com isso? Ou você acha que o capitalismo ele é muito humano, ele é benefício, ele beneficia o ser humano em toda a sua totalidade, em todas as suas dimensões? Vamos dar uma olhada nessas duas imagens. Né? Esta é a maioria da realidade brasileira. De um lado, prédios altamente luxuosos, de outro, palafitas sem a menor condição de existência. E aí o cara diz, né? Aumenta o número de brasileiros na pobreza extrema. Já tentei parar de beber, mas sempre vem uma crise e eu acabo voltando. O outro diz, meu problema é parecido, já tentei ir para a classe C, mas sempre vem uma crise e eu acabo voltando para a miséria. Essa é a realidade da qual nós vivemos e convivemos no Brasil de hoje. Agora tente responder na consciência de vocês, pensando aí com vocês. Essas imagens fazem parte do cotidiano do Brasil, dos seus estados, das nossas cidades. Alguma coisa que a gente possa fazer para modificar essa realidade? Elas retratam a igualdade ou retratam as desigualdades? Você saberia dizer como é que essas desigualdades surgiram? Observe esses dados. 10% da população mais rica ganha 28 vezes a renda dos 40% mais pobres. 10% dos mais ricos se apropriam de 50% da renda total do país e os 50% mais pobres detêm apenas 10% da renda do país. Segundo o DIEESE, que é um órgão especializado em pesquisa econômica, o salário mínimo atual corresponde a 1/4 do salário que deveria ser pago se a Constituição Federal de 1988 fosse cumprida de maneira séria. Apenas 2% das vagas nas universidades públicas são ocupadas por negros no Brasil, e isso mesmo com o programa, né, que apareceu com o governo Lula de incentivar a entrada, né, nas chamadas cotas raciais. O Brasil hoje tem aproximadamente 16 milhões de analfabetos. E mais de 16,5 milhões vivem em estado de pobreza absoluta. Ora, isso tudo é fundamentado nos dados do último censo há 10 anos atrás. Talvez por isso que o governo brasileiro não quis financiar um novo recenseamento, porque um novo recenseamento vai mostrar que a situação nossa, principalmente de 2019 para cá, ficou bem pior do que se pode imaginar. E aí, para o governo não mostrar que ele é um desgoverno, ele simplesmente não aceita que o IBGE faça essa pesquisa dizendo que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para comprar deputados. Tem dinheiro para gastar em banquetes, em festas, em passeios, em passeatas. E não tem dinheiro para uma coisa séria que precisa, porque somente com os dados é que nós podemos começar a tomar iniciativas a nível de governo, a nível de sociedade, para poder garantir que menos pessoas fiquem na miséria, para poder garantir que haja uma mudança radical na vida e na estrutura desse país. Por quê? Porque o nosso país é um país desigual. E sendo um país desigual, para vocês terem uma ideia, observe o quadro que está aí, 6 pessoas têm equivalente a 100 milhões. 1% mais rico recebe 25% da renda nacional. 5% mais rico recebe o mesmo que os outros 95%. E 80% da população, cerca de 165 milhões de pessoas, vive com uma renda inferior a 2 salários mínimos. E desses aí ainda tem
30 a 40 milhões que não vivem com dinheiro nenhum, vivem de esmola. Por isso que a estrutura social do nosso país, por ser desigual e radicalmente igual, ela cria estratificações sociais por conta dessas desigualdades. Que significa que são geradas por situações diversas, se expressam na organização da sociedade, que terminam virando e se parecendo até com as castas indianas, onde as pessoas não conseguem sair de uma condição de classe social para outra, porque lá a religião não permite. Aqui são as condições socio-históricas, econômicas, políticas que não permitem. E aí nós temos, né, isso é um reflexo que também não é só no Brasil, é no mundo. A renda per capita dos 10% mais pobres aumentou 65 milhões de dólares entre 88 e 2001, enquanto a de 1% mais rico aumentou 11 bilhões e 800 milhões de dólares, ou seja, 182 vezes mais. Daí o patrimônio de apenas 8 homens é igual à riqueza de 3,6 bilhões de pessoas no mundo. A metade mais pobre que detém apenas 0,25% de todo o patrimônio global. E olha, desde 2015, esse 1% mais rico detinha pelo menos mais da metade da riqueza do resto do planeta. E ao longo dos próximos 20 anos, isso é triste, né? 500 pessoas passarão mais de 2, trilhões para seus herdeiros. Uma soma mais alta do que o produto interno bruto da Índia, um país que tem o quê? 1,2 bilhões de habitantes. Essa, infelizmente, é a realidade que o capitalismo selvagem nos trouxe. Essa é a realidade que os nossos desgovernos a serviço desses projetos capitalistas financeiros, né, terminam impondo para a maioria da população brasileira. E o resultado que nós vamos ter é isso aí: prédios belíssimos em meio a favelas, crianças morrendo de desnutrição, crianças morrendo sem amparo legal. Se analisarmos detalhadamente as imagens e as estatísticas, vamos constatar que todos estão à margem da sociedade e não detêm poder aquisitivo. Essa realidade assustadora é consequência de uma sociedade em que a renda é concentrada numa minoria da população, que a gente chama de concentração de renda. E a concentração de renda se tentou fazer, através do governo de Lula e Dilma, uma redistribuição dessa renda. Eu lembro que antes do governo de Lula, todo dia batia alguém na porta pedindo esmola. Depois do governo dele se diminuiu consideravelmente, mas hoje, no governo de Bolsonaro, nós estamos vendo voltar toda essa situação, e não é só apenas por conta da pandemia, é porque não existe política desse desgoverno que realmente, né, acoberte uma distribuição para diminuir a desigualdade social e econômica. E nós temos culpa nisso porque somos nós que elegemos os nossos representantes para dirigir os rumos da nossa economia. Nós somos culpados porque nós não nos engajamos de maneira política para mudar os rumos das nossas histórias, seja nas nossas comunidades, seja nas nossas cidades, seja nos nossos bairros, até mesmo na nossa família e principalmente no nosso país. Agora observe essas imagens com muita atenção. Observaram? Já que observaram, todos nós estamos inseridos nessa realidade. Se pensarmos e se agirmos em prol do bem comum, com certeza todos os nossos problemas serão superados. Mas para isso é necessário que cada um se disponha a sair da sua situação cômoda, né, achar que as coisas só acontecem com os outros, e comece a se engajar. Movimento estudantil, associação de bairros, movimentos políticos, tudo isso, todos nós, jovens, idosos, adolescentes, adultos, todos nós somos chamados a participar, porque a sociedade somos nós que construímos. E se a gente não partir para essa construção,
Todas as vezes que a gente for dar uma aula falando de desigualdade social, a gente vai lamentar o número imenso, o número terrível de pessoas, de nossos irmãos que estão vivendo na extrema miséria e que só as nossas esmolas, elas não ajudam a modificar essa realidade.